E aí hoje a gente vai entrar a gente vai falar sobre as disciplinas, né? E aí um livro que tô lendo é esse aqui, Celebração da Disciplina, mas tem outras coisas que eu vou tirar de outros lugares. E aí o primeiro capítulo fala sobre as disciplinas espirituais, portas de entrada para a liberdade. Porém, eu coloquei também santificação, que lendo esse capítulo eu vi que ele fala muito sobre isso, sobre a santificação. E aí, para começar, eu vou ler a palavra em Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. É uma passagem bastante conhecida e que não está no livro, mas eu coloquei essa palavra nesse primeiro capítulo, né? Porque vem de encontro o que a gente vai falar. Eu coloquei assim: disciplina espiritual não é regra por regra, é o caminho para a liberdade. Liberdade da ansiedade, do medo, da identidade emprestada dos outros e da vida guiada apenas pela carne. É cuidando do espírito que nos libertamos de viver dependendo apenas do corpo ou da mente ou da alma para nos sustentar e passamos a viver a partir de quem realmente somos em Deus. No livro, Richard Foster, o nome dele, ele começa com uma afirmação provocativa. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. Ele diz que a gente vive numa cultura de satisfação imediata, que é verdade, em que quase tudo precisa ser rápido, precisa ser fácil, instantâneo. Esse modo de viver também contaminou a nossa vida espiritual. As pessoas desejam desfrutar dos benefícios de uma vida íntima com Deus, mas sem percorrer o caminho que produz essa intimidade. E ele coloca uma citação bem interessante do Bruno, que fala assim, essa citação: passo pela vida como transitório rumo à eternidade, criada à imagem de Deus, mas com esta imagem corrompida, precisando aprender a meditar, a adorar e pensar. Essa citação resume bem o propósito das disciplinas espirituais. Elas não existem para tornar alguém mais religioso, mas para restaurar, pela graça de Deus, a imagem de Cristo em nós. E ele continua falando sobre essa superficialidade espiritual e fala que a nossa geração tem um problema sério, que é a falta de conhecimento. Esse livro acho que foi escrito na década de 70 e está sempre com edições novas, né? Então, desde aquela época ainda, já se falava sobre essa questão da superficialidade. Ele diz que a gente vive cercado por experiências rápidas, ensinos rápidos e pela busca constante de satisfação instantânea. Ele afirma que que temos uma necessidade urgente dos nossos dias de pessoas profundas, pessoas religiosas, assim, no sentido não de seguir à risca ali uma lei, alguma coisa assim, mas que tenha algo além do superficial, que é visto rotineiramente. Ele ele dá esse convite de disciplinas espirituais, porque elas são práticas essenciais ao cristianismo. Elas nos convocam a abandonar a superfície para habitar as profundezas da comunhão com Deus. Bom é para ti habitar a profundeza, para que possa sentir e compreender o espírito das pessoas. Peguei essa citação do livro também. Então ele vai falar que a verdadeira espiritualidade não nasce do isolamento do mundo, mas é desenvolvida justamente nos relacionamentos do dia a dia, no casamento, na família, entre irmãos da igreja, amigos e vizinhos. E são nesses relacionamentos que as disciplinas espirituais são exercidas e revelam os nossos frutos. E aí ele coloca aqui, né? Eu coloquei uma pergunta. Minha fé tem profundidade ou apenas aparência? Para a gente se questionar, né? Se a gente está tendo uma fé somente de aparência ou se ela está tendo uma profundidade. E aí, cada um se examinando para ver, mas muitas vezes a gente não consegue perceber se realmente nossa fé tem profundidade ou se a gente só está vendo uma fé de aparência. A gente só consegue perceber isso quando realmente estamos diante de algum problema, alguma aflição na nossa vida. E ele vai falar também sobre a questão da disciplina não ser um peso. Muita gente imagina que a disciplina espiritual é uma vida pesada, triste, sem alegria. Mas ele diz que é exatamente o contrário. O propósito das disciplinas é libertar o ser humano da escravidão, sufocante do egoísmo, do medo e da busca incessante pelos seus próprios interesses. Então, quando o espírito
interior é libertado desses pesos, dificilmente essa vida poderá ser descrita como penosa ou enfadonha. Por isso, a alegria, a celebração, o canto, a dança, a gratidão, e ele diz que até gritar fazem parte da vida espiritual. As disciplinas não existem para retirar a nossa alegria, elas existem para libertar o ser humano daquilo que rouba a sua verdadeira alegria. E o único requisito para fazer as disciplinas espirituais é ter sede de Deus. As disciplinas espirituais não são reservadas para teólogos, ou para pessoas altamente experientes, ou para aqueles grupos que ficam nos mosteiros, ou para aqueles grupos que vão para longe, sabe, de tudo, de todos. As disciplinas espirituais também são para nós, para aqueles que têm sede de Deus. Então não existe um estágio avançado de conhecimento bíblico para você fazer uma disciplina espiritual. Simplesmente ter sede de Deus. E ele vai falar lá do Salmos 42, né? Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E em seguida ele também utiliza uma expressão bem interessante. Ele utiliza o Salmo 42, verso 7, a primeira parte, que diz: um abismo chama outro abismo. E ele usa como uma ilustração, não como uma interpretação no sentido original do Salmo. Porque o salmista está ali descrevendo a sua angústia, uma profunda angústia diante da provação. Ele está fazendo ali, utilizando uma linguagem poética para expressar a intensidade do seu sofrimento. Está dizendo, um abismo chama outro abismo. Vou até ler porque tem um outro parecido também. Salmos 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatubas, todas as suas ondas e vagas têm passado sobre mim. Então ele está aqui falando sobre todas as provações que ele está passando e sobre como ele está num abismo profundo, mais profundo ainda, né? Parece que quando ele acha que vai acabar de cessar o mal, aí que vem mais ainda. Só que ele utiliza essa passagem, numa linguagem, numa ilustração. Ele usa uma metáfora para dizer, né, um abismo chama outro abismo, como um crescimento espiritual. Ele procura comunicar que existe uma profundidade dentro do ser humano que corresponde ao chamado da profundidade infinita de Deus. E esse encontro desperta em nós o desejo de abandonar uma fé superficial e buscar uma comunhão mais íntima com o Senhor. Talvez no fundo do nosso coração exista exatamente esse anseio, a percepção de que Deus tem algo muito mais profundo do que uma vida religiosa baseada apenas em conhecimento ou práticas exteriores. E aí, para finalizar, ele fala, né, que existem 2 obstáculos para uma vida espiritual profunda. A primeira é filosófica, porque a gente vive numa cultura muito materialista, que as pessoas normalmente só reconhecem aquilo que pode ser visto, medido ou comprovado. Então, práticas como meditação, silêncio e contemplação acabam sendo reduzidas a simples exercícios psicológicos, quando na verdade são meios de comunhão com Deus. Então ele diz que é preciso coragem para renunciar esse preconceito e afirmar que existem realidades além do mundo material. Estudar e explorar a vida espiritual com o mesmo rigor, com a mesma vontade e determinação que a gente aplicaria em outra área da nossa vida. Eu acho que aqui, pra gente, isso não tem... Entende que existe algo além do que o físico, né? Algo espiritual. A questão pra gente seria do exercício do silêncio e da contemplação e da meditação seria mais a questão das pessoas à nossa volta, né? O excesso de barulho, o excesso de ruído, e isso talvez atrapalhe ou dificulte a gente ter um momento de silêncio e de contemplação e até mesmo de meditação. Então eu acredito que no nosso caso se aplicaria a isso. Eu acho que aqui ninguém tem preconceito contra em ficar em silêncio, em contemplar a natureza, até porque a Bíblia fala sobre isso, né? Como meditar na palavra. E fala que a gente vive numa cultura profundamente materialista, que é isso que eu já falei, né? E a segunda dificuldade é a prática. Ele coloca que nos tempos bíblicos, disciplinas como oração, jejum, meditação, adoração e estudo da palavra eram práticas comuns entre o povo de Deus. A Bíblia frequentemente ordena, né, que se façam essas disciplinas, mas quase não explica detalhadamente como praticá-las. Então existe o jejum de Daniel, o Jesus fazendo o jejum de 40 dias, mas não tem ali o passo a passo, o que eles fizeram, se beberam água, se fizeram jejum total. E o motivo é simples. Essas práticas eram tão comuns naquela época e tão incorporadas à cultura que o combo era de conhecimento geral, era algo notório, algo que todo mundo sabia, não era algo restrito a algumas pessoas, todo mundo sabia como praticar. E hoje é exatamente o contrário. Temos uma ignorância tão profunda
que mesmo quanto aos aspectos mais simples dessas disciplinas, a gente não sabe como colocar em prática. E muitas pessoas desejam viver uma vida espiritual profunda, mas nunca aprenderam na prática como desenvolver hábitos espirituais saudáveis. Então é bem complicada essa questão de como finalizar o jejum, de como quanto tempo eu faço o jejum, se der enjoo, o que eu faço. Então a gente não tem muito isso, a gente vai perguntando, vai lendo para outras pessoas, né? E aí eu vou finalizar hoje com isso e amanhã eu continuo. Aí para a oração, eu vou deixar também aqui uma outra pergunta, né? Tenho buscado o próprio Deus ou apenas aquilo que Ele pode me dar? A gente já falou bastante sobre isso, né? Em vários estudos aqui que outras pessoas também já passaram. Que a gente sempre tem que estar pensando nisso, se a gente só quer as bênçãos ou se a gente está buscando o próprio Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. E uma outra pergunta, minha vida espiritual é relacionamento com Deus ou é apenas uma rotina religiosa? Houve um tempo que eu só fazia um checklist. E aí eu falava, não, eu tenho meia hora. Aí meia hora que acabava, eu acabava, não importava, eu parava ali e falava, amanhã eu continuo. Mas a gente não é só ali cumprir o checklist, não é só ali. Às vezes vai ter presença dele. E a gente tem que estar sensível a isso, né? E como saber disso? Se a gente está fazendo só um checklist ou se realmente a gente está tendo um relacionamento com Deus. A gente vai perceber durante a nossa rotina as respostas, algumas coisas que Deus fala com a gente nos pequenos detalhes. É aí que a gente vai perceber que estamos tendo um relacionamento com Deus, de pouquinho em pouquinho. E isso tem que nos animar ainda mais para a gente ter mais relacionamento com Deus, né? Então hoje nossa oração passa a ser para a gente pedir fome e sede de uma vida espiritual mais profunda, que Ele possa despertar isso cada vez mais, né? Que a gente possa querer cada dia mais a presença dEle e que Deus transforme o nosso coração, não apenas os nossos hábitos, mas também transforme o nosso coração. Como a gente tem falado, né? Aí quem for orar também por isso. E só deixar aqui o Romanos 8, Romanos 8, 5, 6, que diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vou finalizar com esse versículo. Então aí, quem for orar, que possa orar pedindo pra gente ter mais fome de Deus, mais sede de Deus, querer ter mais, desejar mais a presença de Deus e que o nosso coração possa mudar, né? Ele transformar o nosso coração, não somente nossos hábitos. E também peço oração por mim, pela minha saúde. Acordei com dores. É isso, irmãs. Que Deus possa falar mais ainda no coração de vocês.